Pode ser, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo. Me chamo Isaías Nascimento, sou professor aqui das escolas bíblicas dominicais na nossa igreja local. Estou aqui ao meu lado com o reverendo pastor Ataíde, também professor também das escolas bíblicas dominicais, que hoje abrilhanta mais uma vez esse programa com a sua presença. E com certeza você vai aprender muito nessa noite com o pastor. Pastor, consideração inicial? É um prazer, né? Já algumas aulas que nós ministramos ao longo desse trimestre e sempre nos dá uma alegria e é um prazer estar levando a porção que Deus tem colocado em nossos corações e dividindo com você que está do outro lado, prestigiando o nosso trabalho, que esta aula venha a ser bênção na sua vida. Amém, glória a Deus, meus irmãos. Como você já sabe, nosso programa ele vai ao ar aqui da Igreja Boa Esperança, estado do Rio Grande do Norte, cidade de Parnamirim, setor 2, e temos aqui o nosso pastor coordenador de setor, o pastor Assis, Francisco de Assis. Meus queridos irmãos, estamos falando ao longo desse trimestre dos patriarcas que você conhece muito bem, Abraão, Isaac e Jacó, e estamos nessa figura de Jacó e toda a sua família. Chegamos agora na lição de número 12, já estamos nos caminhando, né, pastor, para o final desse trimestre. Uma lição bem interessante e que nós tiramos muitas coisas boas dela para nossas vidas e também para a vida dos nossos alunos. Meus irmãos, vale reiterar que esse programa não tem a intenção de substituir a escola bíblica dominical, não é isso, pastor? Verdade. É necessário que você compareça à sua escola bíblica dominical, seja ela no sábado, seja ela no domingo, né, uma escola sabatina, não é isso? Isso. Porque esse programa é apenas mais uma ferramenta para lhe ajudar no entendimento, talvez, dessa lição e das Escrituras Sagradas, contando, com certeza, com a presença indispensável do Divino Espírito Santo, que Ele é o nosso diretor supremo, Ele é quem nos ensina a ensinar, não é isso, pastor? É isso mesmo. Meus irmãos, como já tenho falado, lição de número 12, e o título diz assim: A reconciliação de Jacó e Esaú. Meus queridos, você sabe que existiu aquela cisão, né, pastor? A separação familiar entre Jacó e Esaú, quando a mãe desses dois formulou aquele plano de transferência da bênção para Jacó, tirando de Esaú. Esaú ficou bravo, não gostou da situação e intentou matar o seu irmão. Veja que uma atitude ali levada na emoção, levada pelo calor do momento, né, ia causar uma tragédia enorme naquela família. Porém, a mãe toma ciência daquela situação e diz: Jacó, vai embora para a casa do teu tio, porque o teu irmão intenta matá-lo. Jacó vai, fazendo aqui um resumo daquilo que nós já vimos, quando nós entrarmos na nossa lição. Jacó vai embora e existe essa separação de anos e muitos anos da figura da família no geral. Isaac morre, a mãe também morre e fica apenas os dois irmãos. Existe essa separação, porém, em dado momento, com certeza, no momento em que Deus preparou tudo aquilo ali, a família, os irmãos, eles se reconciliam novamente e hoje nós vamos tratar sobre essa reconciliação, sobre essa reunião agora entre Jacó e Esaú, priorizando eles aquilo que é mais importante, que não é os bens materiais, que não é qualquer outra coisa, senão a união da família. Meus queridos, nosso texto áureo está em Gênesis, capítulo 33, versículo 4, que diz assim: Então Esaú correu-lhe, veja que foi Esaú que tomou a iniciativa de ir até lá, até porque Jacó estava se tremendo de medo também, aquela situação, né? Ao encontro e abraçou. Jacó foi e abraçou entre aspas, a vítima da situação ali, tomou a iniciativa de ir, porque o ofendido, talvez. O ofendido. Não é isso? O ofendido. Ofendido. Tomou a iniciativa, veja a questão do perdão. Ele vai até o que o ofendeu. É uma lição também interessante aí para todos nós. Justamente. Ele vai até quem ele o ofendeu e o abraça ali, se lançou ao pescoço e o beijou, e ambos ali choraram. Gênesis 33 e 4. Você deu esse esclarecimento no texto áureo, e eu ouvi no início da minha fé algo bem interessante.
Normalmente as pessoas ficam, digamos assim, na postura da razão. Mas eu entendi sobre a visão de reino. O que é uma visão de reino? O nosso inimigo é o diabo. Sim. Deus é nosso amigo e os nossos irmãos, somos todos irmãos e amigos. Então, quando alguma coisa está acontecendo, nós queremos entender, e tem que ser assim, que o inimigo é quem trabalha na inimizade. Então, a visão de reino é o seguinte: quem vê o inimigo, atire primeiro. O meu inimigo não é meu irmão, é o diabo. Então, se meu irmão está ofendido, mesmo eu na minha razão, assim como Esaú fez, nós devemos ir ao irmão, mesmo sendo a vítima, né? Ele vai àquela pessoa que ofendeu e conserta, faz a reconciliação e assim ele inibe e neutraliza as ações do inimigo, do diabo. Quem diria, Esaú nos ensinando alguma coisa, Justamente, né, Isaías? Meus irmãos, a verdade prática diz assim: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Amém? Vamos agora entrar na nossa introdução. Diz assim o nosso pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o escritor, o mestre pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o escritor dessa tão gloriosa lição. Chegou o dia em que, finalmente, Jacó teria que se reencontrar com seu irmão Esaú e acertar as contas com ele. Para Jacó não estava sendo um momento tão tranquilo assim, né? Seu coração, isso se dá muito, pastor, já um primeiro comentário aqui, uma questão da autoculpa. Isso. Porque talvez para Esaú aquilo já tivesse passado, como a gente viu no contexto aqui. Esaú vai e toma iniciativa, se lança e abraça Jacó. Para Esaú a coisa já estava meio que liquidada. Já tem passado muito tempo. Mas na consciência de Jacó talvez tivesse ainda a questão da culpa. E quando isso permanece na cabeça do homem, traz grandes prejuízos. Tanto para ele internamente, de maneira emocional, como também para aqueles que estão ao seu redor. Acaba atingindo também. A culpa não é boa. Jesus veio para nos livrar do peso da culpa. Então, se você tem alguma culpa sobre algum pecado, sobre alguma coisa, vá até tome coragem, vá até seu irmão, peça perdão a ele, ore e peça para que Deus tire a culpa, que é um peso muito grande para o ser humano. Continuando, seu coração estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, beijou, abraçou, né, tudo aquilo que nós já vimos aqui. E, de maneira realmente, o inesperado acontece. Podemos ver um encontro fraternal entre os dois irmãos, que, pela graça de Deus, tomaram uma atitude de valor, perdoando um ao outro. Esaú também deveria pedir perdão ao seu irmão? Com certeza, ele deveria também, claro. Por quê? Porque ele intentou matá-lo, ok? Então foi uma intenção muito maligna aquilo que Esaú tinha no seu coração, porque ele priorizou algo que era meramente importante a algo que era realmente aí fundamental, ok? Que era a vida do seu irmão. E ele devia também pedir perdão, como assim aconteceu naquele momento. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia. Talvez isso estivesse no coração de Jacó, né? Mas o Senhor interveio. Nessa oportunidade, veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos os que tiveram algum tipo de desentendimento com seus familiares ou outras pessoas próximas. A Bíblia diz, pastor, que lá em Provérbios, que a palavra branda alivia o furor. Então, se você tem alguma coisa contra algum do seu familiar, qualquer outra pessoa, não tente resolver no calor do momento. Porque o calor do momento, às vezes, nos leva à precipitação, como Esaú ia fazendo naquele momento ali. Ok? Pare, pense, respire, ore, deixe o tempo passar e depois realmente se reconcilie e converse com aquelas pessoas que você tem que conversar para chegar aí numa questão realmente de harmonia entre os irmãos. Essa é a vontade de Deus. Né? É verdade. A palavra-chave, né, Isaías, dessa primeira parte aqui é reconciliação. E onde há reconciliação é porque houve um trabalho de perdão, né? Sim. Tu fez um comentário aí bem interessante acerca desse conflito, que é o nosso tema, que nós vamos agora partir para o ponto 1 da nossa lição, irmãos em conflito. Se há conflito,
a tragédia está anunciada. Se não houver o perdão e a reconciliação, certamente a tragédia está anunciada e ela pode ocorrer. Mas o pastor Elinaldo, ele foi muito feliz nas suas colocações, dizendo que houve uma intervenção divina. E nós entendemos que houve realmente pela atitude de Jacó, quando Jacó tomou a iniciativa de buscar a Deus com medo. Ele sabia o sentimento de culpa. Ele sabia o que tinha feito com seu irmão. E ele sabia que o seu irmão tinha prometido que assim que os pais morressem, ia dar cabo da vida dele. Jacó não sabia como é que estava esse ódio no coração do irmão dele. Aí Jacó agora começa a buscar a Deus. E Deus tinha falado para ele que chegou o tempo dele voltar para casa. E ele, confiando em Deus, ele foi orar e disse: Senhor, o meu irmão está aí me esperando, mas o Senhor prometeu que era o tempo de eu voltar para casa. E Jacó luta com Deus. E o pastor Elinaldo diz que foi uma luta física, não é? E aí a gente também temos essa luta na oração. E assim diz o primeiro ponto, subponto, né? O ponto 1 é assim: irmãos em conflito, Jacó, Esaú, e a gente conclui o terceiro subponto com um breve comentário acerca de Raquel. Jacó, já vimos que Jacó lutou com o anjo, e essa luta resultou numa transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida. Então, todas as vezes que alguém tem uma causa, tem uma demanda, tem uma situação e procura Deus, ele vai ter uma resposta. Então, foi o que Jacó fez. Esse episódio, em meio às circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Somente do Senhor. Para aqueles que são fiéis a Deus e confiam no Senhor e sabem que ele vive na dependência do Senhor, então tudo que ele precisa de resolver na sua vida, ele tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. Para viver nessa dependência. Nunca foi resultado de seus métodos e habilidade, mas da ajuda, orientação e bênção do Deus de Abraão e Isaac. Então, o pastor Elinaldo está dizendo aqui que não foi mérito de Jacó e também não é nossos méritos quando nós conseguimos atravessar um vale, resolver uma situação difícil. Exatamente. A gente tem a ajuda de Deus, a gente passa porque Deus passou conosco. E isso é verdade. Então, não lutamos fisicamente com os anjos, como Jacó lutou. Nós não lutamos. Mas, como fez Jacó, né? Mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum e da adoração, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida de nossos familiares. Lucas, no capítulo 11, do versículo 5 ao 10, ele retrata justamente sobre a oração, né? E ele diz que pedi e dá-se-vos-á. Né? Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Então ele está falando justamente de uma oração persistente, de uma luta, quando você coloca Deus para resolver as suas demandas. E o resultado é vitória para aqueles que confiam e esperam no Senhor. O salmista diz que esperou pacientemente, e o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor, Isaías. Que maravilha, meus irmãos, glória a Deus por isso. Meus queridos, chegamos agora no nosso segundo subtópico, esse primeiro tópico que estamos falando sobre a questão do conflito entre os irmãos, e agora o pastor Elinaldo destaca aqui a figura de Esaú. Ele diz que, ao que parece, Deus não trabalhou tão somente Jacó, porque Deus envia Jacó para a casa do seu tio para realmente trabalhá-lo ali. A gente vê que no deserto isso acontece. No encontro de Jacó com ali o anjo do Senhor, ok? Que existiu toda aquela situação em que, inclusive, o nome dele é trocado para Israel, e ali a mudança acontece na vida de Jacó. Porém, esse tempo que eles ficaram em separação também serviu para uma transformação interna na pessoa de Esaú, ok? E o pastor aqui destaca, o pastor Elinaldo destaca, nosso escritor, que essa situação, mudança de caráter, mudança realmente ali no interior do homem, não existe nada que possa fazer. A religião ou o casamento, por melhor que seja, não pode transformar o homem de dentro para fora. Somente o poder de Deus.
E ele destaca que Deus usa também esse momento para transformar Esaú, para que isso aqui acontecesse, esse reencontro com ele. Antes, Esaú, de maneira muito imatura, levado talvez pela questão da juventude, por não entender muito bem tudo que se passava, girava em torno da bênção ali dele ser o primogênito, ele nega tudo aquilo ali e recebe as consequências realmente do seu pecado. Ele não era para ter feito isso. Era um mandamento divino realmente, aquilo ali. Mas ele negou e tudo isso aconteceu. Esse tempo que eles passaram aí separados, muito longe um do outro, serviu também para um amadurecimento, tanto intelectual, emocional e também espiritual da figura do primogênito de Isaac, o Esaú. O nosso pastor, ele finaliza esse tópico dizendo: no entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Glória Com a Deus. certeza, Jacó, de maneira, como o pastor aqui Ataíde falou, de maneira insistente a orar ao Senhor para transformar todo aquele conflito. Isso nos diz que tem situações conflitosas, pastor, que só Deus pode resolver. Tem situações conflitosas que nós temos que chamar Deus para o centro dela, para que ele possa realmente tomar ali as atitudes corretas e no tempo dele essa questão ser mais uma vez ali resolvida. Verdade. E o terceiro subponto desse ponto 1, né, irmãos em conflitos, tem uma parte aqui que trata sobre Raquel. Na lição passada, nós estudamos acerca de a preferência de Rebeca e Isaac, não é? Porque um gostava, no caso, o Isaac tinha preferência por Esaú, aliás, e Raquel por Jacó. Eu citei Rebeca, né, mas Raquel. Então, mas na verdade, na lição passada, nós estudamos justamente isso. E agora, aí falando sobre os pais erram quando eles têm predileção. Um decide apoiar e, digamos, amar ou honrar, e o outro, digamos assim, procura a mesma coisa, fazer uma predileção por um outro filho, e isso traz conflito. E foi justamente isso que aconteceu. Aqui, nós também podemos ver nesse relato. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente, as duas servas, a de Leia e a de Raquel. Depois dos filhos e das servas, ele colocou Leia e os seus filhos. E por último colocou justamente Raquel com José, porque a Bíblia diz que ele realmente amava mais a Raquel. Ele trabalhou todos aqueles anos por Raquel, foi enganado pelo seu sogro e tio, mas o amor dele estava em Raquel. Então, quando ele fez isso, o pastor Elinaldo diz aqui que ele fez uma predileção, como que ele diz assim: eu amo mais a Raquel e a José. Então, ele fez uma predileção, e isso é muito ruim quando acontece na família, porque gera aqueles membros, eles estão vendo que está havendo uma preferência ali, que está havendo uma discriminação. Ele gosta mais dela e dele, e nós. A outra diz: eu também sou esposa. Os outros dizem: nós também somos filhos. Então, essa predileção é muito perigosa. Porém, sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último, em uma tentativa de protegê-los. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que cônjuge e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Então, essa é muito sério, essa coisa de ter predileção por filho. Uma pessoa que tem mais de um filho,
em filha, e ele deixa notar que ele tem mais preferência por um do que outro, ele está trazendo problema para a sua família. Né? Exatamente, pastor. Isso é muito ruim e os filhos sentem, né, essa predileção, não é verdade? Sentem. E às vezes fica guardado demais e toma atitudes lá na frente, né, emocionalmente falando, erradas, porque isso gerou dentro dele esse trauma aí. Exatamente. Meus irmãos, chegamos agora aqui, finalizando o nosso primeiro tópico, onde falamos sobre esse conflito, as suas consequências e as causas também dele, não é isso? A sinopse desse primeiro tópico diz assim: Esaú e Jacó eram irmãos, mas viviam em conflito e tinham muito que se acertar. Essa questão do conflito também, meus queridos, nos mostra que em família nós temos que priorizar aquilo que realmente tem valor. Né? Porque quando nós priorizamos o que realmente tem valor, você vai ver que muitos conflitos eles não têm ali a razão de existir. É verdade? Faça isso e você vai encontrar essa solução. Meus queridos, nosso segundo tópico diz assim: o encontro entre Jacó e Esaú. Então chegou aqui o ápice aqui da nossa lição. Chegou aqui o ápice da toda a situação entre Jacó e Esaú. Eles tinham que se reencontrar para resolver isso de maneira ou de outra. O nosso pastor Rinaldo disse que Jacó estava muito angustiado com aquilo tudo, com o coração pesado, com aquela situação muito difícil. Veja que Jacó, a característica da sua personalidade, ele era uma pessoa mais emocional do que Esaú. Tanto que ele era um cara mais caseiro, tanto que ele era uma pessoa mais ligada ali a mais as coisas da casa. Jacó tem essa característica de ser um pouco mais emocional, assim eu entendo, pastor. Sim. De ser um pouco mais emocional do que Esaú. E ele estava muito angustiado com aquilo tudo. E quando viu o rosto do seu irmão lá longe, aquele encontro que aconteceu, meus queridos, ele vai ao encontro, deixa o seu rebanho, deixa todo o clã que ele já havia formado ali, ok? E adianta-se e se prostra ao chão 7 vezes. É verdade? Talvez esse momento aqui seja o único momento registrado na Bíblia em que isso aconteceu. Alguém se prostrar 7 vezes. Você vê uma pessoa se prostrando uma vez, 2 vezes, mas 7 vezes talvez aconteceu apenas aqui na relação de Jacó com Esaú. Isso mostra o tanto realmente de reconhecimento do erro que Jacó estava fazendo naquele momento e a sua submissão ao seu irmão mais velho. Ele sabia que Jacó era o irmão mais velho, então de maneira muito humilde ele vai e não faz apenas 1 ou 2 vezes, como era realmente ali a cultura do momento. Além do medo que Jacó estava sentindo por tudo que aconteceu, nós percebemos que houve um trabalhar de Deus. Sim, de ambas as partes. Claro. Então, trabalhou Jacó adquiriu aquela humildade, aquele reconhecimento, e também trabalhou o coração de Esaú para promover esse encontro, né? Exatamente. Nesse momento, a coisa já estava realmente traçada como Deus queria que acontecesse. E ele vai e faz essas questões de ser prostrado ali 7 vezes, e Esaú entra ao seu encontro e acontece toda essa reconciliação. O nosso pastor diz aqui no final do parágrafo, ele diz que a humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração, Mateus 11:28. Okay? A arrogância ela precede a queda, como a humildade precede também a honra, né, pastor? Então, ser humilde e até a pessoa que lhe ofendeu de repente se reconciliar não é uma atitude de fraqueza, como o mundo aí prega, não é verdade? Não vou não, pisou no meu pé, pisou no meu calo, tem que vir até a mim, se eu quiser, não, ok? Veja que a humildade vai elevar você a outro patamar realmente de ser humano. E isso foi ensinado não por mim, não por nós, mas pelo próprio Jesus. Justamente. O segundo subponto aqui, né, do ponto 2,
que nós estamos tratando agora, o encontro entre Jacó e Esaú. Você acaba de tratar, Isaías, no primeiro subponto, Deus entra em ação, né? Exatamente. Agora, Esaú abraça e beija Jacó, justamente porque Deus entrou em ação, né? Claro. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos. É verdade, é notório isso, né? Exatamente. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que, ao ver seu irmão ir ao seu encontro, com tanta humildade, inclinando-se ao chão, inúmeras vezes, toda a sua ira e mágoa ou cólera contra Jacó não tivera mais lugar no coração. A atitude, né? Ele viu a humildade, e você tem aí nesse histórico, nesse contexto, muitas coisas a analisar. Primeiro, há muitos anos que não se viam, né? Então, as aparências, o amadurecimento, o trabalhar de Deus, e agora tem esse encontro tão bonito que o que se esperava, a expectativa de ódio e de tragédia, virou num ato de amor, de lágrima, de reconciliação e de perdão. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor de Provérbio, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolho de um palácio. Então, o irmão ofendido, a gente podemos ver isso de duas formas. Tanto o irmão biológico, quanto um irmão em Cristo na igreja. A gente precisa policiar muito para não ofender o irmão. Porque quando o irmão está ofendido, é muito difícil de consertar, de levar a reconciliação, de acontecer. Só tem que ir para o meio da oração. Tem que ir justamente para a batalha da oração, do jejum, pedindo a misericórdia de Deus para abrandar aquele coração e consertar o que estava errado. Esse encontro, geralmente, nós podemos ver como um milagre. Então, o irmão ofendido é muito difícil, é como o ferrolho de um palácio, né? Então, esse é o nosso subponto. Esaú abraça e beija Jacó nesse encontro, né? Então, Deus trabalhou e operou um milagre. Exatamente, meus irmãos, isso é maravilhoso, né? Deixe que Deus faça isso também no seu coração. Ele pode retirar a mágoa e colocar ali sentimentos realmente verdadeiros que levem a uma reconciliação com quem você precisa se reconciliar. E fica essa pergunta: quem você precisa tomar, ou por quem você precisa tomar uma atitude de humildade e se reconciliar? Jacó só foi abençoado com isso. É verdade. Esaú também, é verdade? Meus irmãos, aqui o nosso terceiro e último subtópico, desse tópico 2, onde estamos falando desse reencontro, dessa reconciliação, vamos falar sobre o perdão verdadeiro. O nosso pastor diz assim: houve de fato arrependimento e perdão entre os irmãos. Agora veja, pastor, concorda comigo que Esaú e Jacó, em tese, eles não precisariam fazer isso. Estavam ricos, tinham fazendas, tinham gado, tinham famílias, mulheres. Cada um já tinha sua independência um do outro. Para quê? Vamos desgastar para trazer à tona algo do passado para... Não, eu já estou com a minha vida resolvida, digamos assim. Eles poderiam pensar dessa forma, né? Mas, como nós estamos colocando aqui, isso é importante, ter tudo isso, ter uma vida estabilizada, ter riqueza, ter fazenda, é importante. Mas veja que Esaú e Jacó priorizam aquilo que é fundamental, aquilo que o dinheiro não pode pagar, aquilo que o dinheiro não pode comprar, realmente, que é o verdadeiro amor entre a família. Para eles não importava a maneira com a qual os dois estavam vivendo naquele momento, mas importava essa reconciliação novamente em amor. Isso é prioridade de vida. Meus queridos, diz assim também o nosso pastor, continuando: podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Com certeza, o inimigo usou aquele momento, enfureceu Esaú para matar Jacó, para tentar quebrar, que não fosse realmente concretizado aquilo que Deus
prometera a Abraão, que era a questão de ser perpétuo a descendência do patriarca Abraão, e sabemos que desta descendência vem o Redentor, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O inimigo que recebera lá no Éden isso de Deus, ok? Quando Deus falou que da semente da mulher levantaria um e esmagaria a sua cabeça, o inimigo sabia que essa semente viria de Abraão, porque o conserto foi de Abraão de erguer dele uma grande nação. E dessa raiz, ok? Vem realmente ali o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o inimigo sempre quis impedir que isso acontecesse. Verdade. Ao longo de toda a história. Diz assim mais, ele porém foi envergonhado, e o nome de Deus ali foi glorificado com aquele abraço, com aquela reconciliação entre os irmãos. Sempre que há reconciliação, sempre que há a união entre os irmãos, Deus é glorificado e o inimigo é envergonhado. Mais à frente, já aqui no finalzinho, meus irmãos, diz assim o nosso querido pastor Elinaldo Renovado de Lima: desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor. Abracem-se e reconciliem-se, como fez Esaú e Jacó. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá. Como eu falei aqui no início, né? Justamente. Deixa para lá, já aconteceu, para quê? Não é verdade? Não é deixar para lá. Nem entregar a Deus. Eu entrego a Deus. Sabe que aquilo que você pode fazer, Deus não vai descer do céu para fazer no seu lugar. Você tem que fazer. Deus lhe muniu de inteligência, de capacidade intelectual, física, para você tomar as atitudes que você precisa tomar nessa vida. É fazer aquilo que Jacó e Esaú fizeram, ok? Mas é procurar o ofendido e, com amor, buscar o entendimento, como ensinou Jesus em Mateus 18, 15 ao 17. Pastor Ataíde. Pois é, a sinopse desse segundo ponto, né? Esaú e Jacó se reencontram e se perdoam. E o perdão é uma, digamos assim, o perdão é uma arma, doutrina, né? E é uma arma, né? É uma doutrina, a doutrina do perdão, isso. E é uma arma que desconstrói e destrói inimigos. Exatamente. Então, agora nós adentramos, Isaías, no último ponto, que é a família de Jacó segue o seu caminho, né? Então, nesse último ponto, o primeiro tópico diz assim: os irmãos se separam. O pastor Elinaldo diz uma coisa bem interessante, que às vezes as pessoas pensam que o perdão, agora já que perdoou, vai ficar junto, né? Mas Deus tem um plano na vida de cada um, e aí os destinos foram, digamos assim, diversificados. Um foi para um lado, um foi para o outro. Mas o importante é que o perdão verdadeiro aconteceu, né? A reconciliação. Assim diz o primeiro tópico do terceiro ponto. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente juntos. Realmente, pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus, né? O que não podemos é guardar rancor, ressentimento em nosso coração. Segundo Efésios 4:32, devemos perdoar como também Deus, em Cristo, nos perdoou. Então, o perdão é uma arma. E Jesus falou, né? Perdoai na oração do Pai Nosso, né? Pai, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Estou para levar daqui, pastor. Acabei de abrir. Pois é, então, se você não perdoa, você não tem o perdão de Deus. Posso ler esse versículo aí? Pode ler. Porque eu já ia fazer esse comentário também que eu fiz agora. É Deus que está aqui, pastor. É verdade. Olha aqui, diz assim, Mateus, como o pastor Ataíde já comentou, Mateus 6, 14 e 15. Diz assim: porque, veja essa conjunção aqui, ok, condicional, porque se perdoardes aos homens a sua transgressão, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, o perdão de Deus está condicionado a eu perdoar também o meu irmão nessa terra.
E Pedro faz aquela pergunta que Pedro faz, que realmente chama a atenção e impressiona todos nós. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E aí Pedro ainda estipula um certo valor, né? 7 vezes. E a resposta de Jesus é, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não é uma conta matemática. Jesus quis dizer para Pedro que tantas vezes quantos for necessário, que você não retenha o perdão. Libere o perdão, porque você liberando o perdão, você está liberando a bênção de Deus. Você está trazendo vitória e está trazendo a bênção de Deus, tanto para aquele lar, aquela pessoa que você perdoou, quanto para o seu próprio lar. E tem uma coisa interessante, Isaías. Quando você perdoa, alguém pensa que o beneficiado é a pessoa perdoada. O primeiro beneficiado é você que liberou o perdão. Glória a Deus. O peso que sai da pessoa. Justamente. E o 15 fala assim, veja só. Mas, ok? Começa com essa conjunção aqui adversativa, certo? Mas, se não perdoardes aos homens as suas transgressões, o que acontece? Também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. E quem falou isso foi ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o perdão, como o pastor já falou aqui, eu não vou acrescentar mais nada, porque o pastor Ataíde realmente resumiu tudo o que é o perdão. É uma bênção para todos aqueles que perdoam e são perdoados. É isso, pastor? Justamente isso aí. Então, estamos aqui no nosso já terceiro... O segundo... Sim, o terceiro tópico, né? Geral. Sim, E vamos entrar agora no nosso segundo subtópico. Estamos falando sobre a família de Jacó segue o seu caminho. Depois que aconteceu toda aquela festa ali da reconciliação, ok? Agora os dois seguem os seus caminhos. Jacó não retorna para a casa de seu pai, né? Veja só. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai Isaque. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Está lá em Gênesis 31 e 13. Confira na sua Bíblia todas as passagens aqui. E também 35 e 1. Sua decisão e escolha teria consequências ruins. Veja só. Jacó, mais uma vez, desobedece a Deus aqui nesse momento. Foram revelados mais tarde, né, as consequências ruins que ele teve em não ir para a casa de seu pai. Foi para outra cidade. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois ele é soberano e conhece todas as coisas. Ok? Lá na frente, já no leito de morte, nós vamos ver Jacó lamentando sobre a sua própria vida, ok? A Bíblia diz que de que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados, ok? Então, meu irmão, o que fica aqui de lição desse tópico é que se nós não quisermos ter consequências ruins de vida, pastor, nós temos realmente que obedecer aquilo que Deus quer que nós façamos. Por quê? Porque Deus conhece o amanhã. Ele sabe de todas as coisas, ok? Nada está oculto aos olhos de Deus. Passado, presente e futuro para Deus são a mesma coisa. Então você, meu querido, nós somos finitos. Deus é infinito. Deus sabe todas as coisas. Então, cumpra aquilo que Deus determinou para a sua vida. Se Ele mandar parar, você para. Se Ele mandar você prosseguir, você prossiga. Pois é, Isaías, ainda complementando esse ponto aqui para adentrarmos no último, né? E que você falou aqui, traz coisas ruins quando se desobedece a Deus. O Senhor mandou Jacó ir para um lugar. Ele fez uma escolha, foi para Siquém. E ali o que aconteceu? Aquela tragédia onde a filha dele foi deflorada, não é, pela aquela família justamente de Siquém. E houve aquela tragédia que os filhos de Jacó fez aquela matança terrível. Então, depois desse ato, foi que ele realmente foi para onde Deus queria que ele fosse. Então, como você falou, né, a desobediência traz consequência. E o último ponto, chegamos aqui ao último tópico do ponto 3, a família de Jacó segue seu caminho. Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca
comprou dos filhos de Ramon, pai de Sucote, aquela terra, e levantou ali um altar ao Senhor. Está em Gênesis, no capítulo 32 e 20. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel. O único e verdadeiro Deus, Gênesis 33 e 20. Como Abraão e Isaque, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? Isso é importante. A gente percebe que Abraão, Isaque, Jacó tinha essa devoção, essa adoração, essa reverência, esse reconhecimento, e ele sempre construía um altar que era uma forma de adorar a Deus. E nós também devemos construir esse altar. Esse altar é o nosso coração que Deus fez em nós, casa vivente. A gente precisa estar preparando esse altar, porque ele realmente é residência de Deus, como diz a sua palavra. Então, quais altares estão sendo erguidos e para quem no meio de nossas famílias? Infelizmente, o pastor Linaldo diz aqui, em muitos lares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levantados como altares. Que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Ali, ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Então, quando Jacó ali chegou, chamou a sua família e disse: eliminai os deuses estranhos, porque Jacó estava tratando e conduzindo a sua família a ser, Isaías, adoradores do verdadeiro Deus. Glória a Deus, meus irmãos. E a sinopse aqui do nosso terceiro tópico diz assim: depois de encontrar seu irmão Jacó segue o seu caminho com a sua família. Vou repetir. Depois de encontrar seu irmão, Jacó segue seu caminho com a sua família. Meus queridos, chegamos ao fim de mais uma lição aqui juntamente com você. Vou ler aqui na íntegra a conclusão, aquilo que o nosso pastor Linaldo escreveu, finalizando essa 12ª lição. Vamos entrar na próxima, a 13ª e última lição. Vamos falar sobre o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó, e já convidamos você a estar conosco nessa outra lição, também para compartilhar esse vídeo, para dar o seu joinha aí, para que essa plataforma entenda que esse é com certeza um conteúdo relevante para a sua vida, para também a sua família, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Diz assim nossa conclusão: as famílias de Abraão, Isaque e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaque e, posteriormente, na casa de Jacó, são consequências da queda. Gênesis capítulo 3. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Tudo aquilo que tem no coração de Satanás, proveniente da queda e do pecado. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vinganças e também separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Perdão sem medida e perdão realmente ali sem mais esperar do outro qualquer coisa. Ministre o perdão para o seu irmão, que, como disse o nosso pastor aqui, Ataíde, você quando perdoa, você se sente muito, mas muito feliz. Você é o primeiro beneficiado quando você perdoa, né? Amém. Glória a Deus. Então, assim, nós encerramos essa aula hoje, né? E já com saudade, esperando você na próxima aula, e continue valorizando esse trabalho e prestigiando-nos. É muito importante para nós produzir esse conteúdo para vocês. Um abraço e nos aguardamos vocês na próxima aula. Em nome de Jesus.